Ok, boa tarde, sejam bem-vindos à segunda mesa do seminário. Podem começar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Ana Mitidiero e sou do CRMV de Santa Catarina, membro da CPOR de Santa Catarina. Sou médica veterinária, homeopata, com mestrado em agroecossistemas e aposentada do serviço oficial. Então, hoje trabalho com consultoria em sanidade apícola, bem-estar animal e orgânicos. Hoje nós vamos ter essa live das 17 horas às 18h30 e a nossa convidada é a doutora Fabiola Fernandes Schwartz. A doutora Fabiola também é médica veterinária, com especialização em homeopatia, com mestrado em agroecologia e economia rural e desenvolvimento rural. Ela tem uma empresa de consultoria, que é a SFS, que é Consultoria em Boas Práticas Agropecuárias Limitada, que tem ações em agroecologia, produção animal orgânica, bem-estar animal e segurança de alimentos. E também ela presta auditoria independente para escopo de produção orgânica e bem-estar animal. Então, agora conosco, doutora Fabiola, que trabalha muito com aves, hoje é uma referência para nós no Brasil, em produção agroecológica, orgânica, de aves, né? Então, produção orgânica de aves de corte e postura, nosso tema de agora. Doutora Fabiola, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada, Ana. E eu gostaria muito de agradecer o convite, né, a indicação da CPORG aí de Santa Catarina, lembrar o meu nome. É um prazer imenso estar aqui. A gente sabe, nesses 20 anos aí de jornada, como existe carência de assistência técnica para produtor orgânico e, infelizmente, hoje em dia, bastante para a agricultura familiar. Então, é realmente um prazer eu poder colaborar, estar aqui e dividir, né, e conversar a esse respeito com produtores, enfim, consumidores, quem estiver ouvindo a gente. Então, é um prazer muito grande. Bom, vamos começar então. Vou colocar aqui a minha apresentação. Então, vamos lá. Nós vamos conversar sobre o seguinte. Primeiramente, vou falar com vocês sobre a importância da gente planejar qualquer produção, qualquer projeto que a gente tenha, e a gente definir a escala de produção dessa atividade. Eu vou falar sobre alguns requisitos, né, da norma de orgânico, através da instrução normativa 46. Gente, são vários requisitos, todos muito importantes, mas dentro do nosso horário eu tive que pensar alguns que são os mais, que merecem mais atenção e que são alguns gargalos até na produção, né? E vou me ater bastante à questão de sanidade, que é onde também as pessoas mais questionam, acham talvez impossível, né, a produção, como é que a gente vai produzir sem antibiótico, né? Então, esses são os temas básicos que a gente vai discorrer. Bom, então, questão de planejamento. Em qualquer atividade, né, gente, qualquer setor que a gente resolva trabalhar, é super importante planejamento. Então, no caso da produção orgânica, é importante a gente ver, você dimensionar o potencial de produção das
vejam também a atividade que vai trazer prazer a você, não só um retorno financeiro, mas às vezes a coisa é tão estressante para você que pode até estar tendo um retorno financeiro, mas em curto prazo você vai se encher, enfim. Então, é sempre importante também aliar o que te dá prazer na atividade, no conceito que ele traz, enfim. Então, posto isso, olha, eu vou ter galinha de postura, eu vou ter 200 aves, 1.000 aves, 20.000 aves, enfim. O que isto vai requerer em termos de estrutura da propriedade, em termos de aporte financeiro, enfim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A produção orgânica, os consumidores de produtos orgânicos, eles têm muito interesse em conhecer como que esse produto está sendo produzido. Então, o local de produção em si já é um atrativo, já pode ser também uma fonte de renda, uma fonte de agregação de valor a esse produto. Então, nesse planejamento, gente, a gente tem que considerar, ou pode considerar, né, a questão do paisagismo do local. Então, esses consumidores podem vir visitar a propriedade. Na norma de bem-estar, na norma de orgânico, já tem requisitos voltados ao bem-estar animal. Mas você pode também optar por fazer uma certificação de bem-estar animal, para você ter um selo na sua embalagem que saliente esse aspecto também. Em termos ambientais, é legal, por exemplo, olha, você mostrar para o seu consumidor que você tem um sistema de coleta e utilização de água da chuva, geração de energia alternativa através de painéis solares, que você usa planta medicinal, né, você faz aqueles canteiros maravilhosos que tem um aroma maravilhoso, isso é super atrativo, uma pessoa que vem da cidade e vê isso tudo, é muito prazeroso, né? Então, um pastejo dessas aves em meio a um pomar, um ambiente florido, você também ter a sua embalagem com um material sustentável, tem aí a foto, por exemplo, essa primeira foto, fibra de coco, ou mesmo embalagem lúdica, olha essa terceira foto aqui embaixo, você vê, uma criança que vê uma embalagem bonitinha, ela vai querer que o pai compre. Enfim, então é um apelo de marketing também, né? Vejam aqui esse pequeno galinheiro, que é feito com um telhado verde, né? Então, você pode melhorar muito a ambiência interna disso, você diminuir o calor interno desse aviário, desse galinheirinho aí. Enfim, então, são recursos que devem ser pensados e que, uma vez só, ou logo no começo do seu empreendimento, mas planeje, pense que você um dia vai querer fazer isso. Então, ao construir um galpão, por exemplo, olha, já faça uma saída para você ter uma captação da água da chuva na lateral do seu galpão, não precisa ser desse tamanho, né, mas enfim, já deixa um espaço para você pôr uma cisterna onde você vai colecionar essa água de chuva, né, mesmo, por exemplo, painel solar, como é que vai ser a instalação desse painel no telhado do seu aviário, enfim, são todos esses itens que estão planejados e no momento propício, que você tiver recurso, ou enfim, o que quer que seja, você vai implantar. Então, pense sempre no curto, médio prazo, nas suas ações de curto e médio prazo, tá bom? E aí, dentro disso, a primeira definição é qual vai ser a minha escala de produção. Eu vou trabalhar com
galinhas com raças mais rústicas, né? Hoje em dia tem essas galinhas que botam ovo com casca azul, que tem um apelo incrível para o consumidor. Enfim, são animais mais rústicos, que não têm uma alta produção, mas que têm um apelo comercial interessante, não demandam uma nutrição tão estrita, né? Pode ter uma diversificação maior dessa nutrição, ou eu vou realmente partir por uma escala maior, construir um galpão grande, investir em equipamento para melhoria e manutenção de uma ambiência correta, para um volume grande de aves, enfim, tudo isso tem que ser pensado e definido. Veja só, eu vou investir, trabalhar com este perfil mais rústico, onde eu vou fazer o ninho das minhas galinhas em caixa de em cestinha de palhinha, ou eu posso comprar esses ninhos, né, essas casinhas de ninhos, eu mesmo posso construir, enfim, veja quais vão ser as demandas do que você planeja para a sua criação. Existem alternativas, por exemplo, né, sistema SAF, né, Sistema Agroflorestal. Eu visitei, por exemplo, esse projeto de mestrado que está sendo desenvolvido na Exalc, em Piracicaba, em São Paulo, que então foi colocado galinhas de postura dentro de um seringal. Já tem 1 ano essas galinhas, e o desempenho delas está sendo comparado com galinhas alojadas num galpão convencional, que tem acesso a pasto também, mas elas estão num galpão fora do SAF, e nesse 1 ano, então, o desempenho, tanto de produção quanto de sanitário, né, dessas aves, está sendo muito bom. Enfim, então, vejam que é uma gama imensa de possibilidades, mas que precisam ser bem desenhadas, bem planejadas. Só para resumir, numa escala pequena, vamos considerar até 1.000 aves, de 1.000 aves para menos, se você considerar em termos de nutrição, você vai poder ter uma diversidade maior de alimentos, desde frutas, restos de horta, um plantio de mandioca, e eu vou citar outras coisas mais para frente, com um custo menor e, inevitavelmente, uma produtividade menor. Você não vai esperar que as raças mais rústicas, dentro de um sistema mais rústico de produção, vá te dar um pico de 350 ovos ano, né? Uma galinha, enfim, não espere isso, mas dimensione de forma realista a sua produção. Em termos sanitários, essas raças rústicas tendem a ser mais resistentes a algumas doenças. Veja na sua região qual é a amplitude térmica, se você tem desafios em termos de temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Em termos de biossegurança, a gente tem pequenas exigências em termos de legislação para escala menores de 1.000 aves, mas, de qualquer forma, é muito importante a gente cuidar da biossegurança. Se tiver 20 galinhas, é o meu lote que é super importante para mim e eu não vou querer que ele adoeça, tá certo? Numa escala maior, em termos de nutrição, a dependência de milho e soja orgânico é muito grande, particularmente exclusivo. Né, você vai alimentar esses animais com grande porcentagem de milho e soja orgânica. Você vai ter uma produtividade maior, inegavelmente, a um custo maior também. Em termos de sanidade, são mais exigentes, né, em termos de nutrição, e mesmo podem ser mais vulneráveis a algumas doenças, são mais exigentes em termos de ambiência, né,
mesmo porque se você tiver um volume maior de aves no mesmo espaço, claro que geração de calor e tudo é muito maior. Qualidade de cama, com umidade, tudo isso tende a ser um desafio na manutenção de um bom ambiente. E em termos de biossegurança, também, a legislação vai ser mais exigente em muitos aspectos, e um volume maior de animais no mesmo espaço é sempre um desafio maior de biossegurança, tá certo? Um aspecto que eu gostaria de salientar com vocês é que lá, né, há 20 anos, quando a gente começou a trabalhar com produção orgânica, a gente sempre imaginava que as linhagens comerciais, elas seriam muito vulneráveis, não iriam aguentar o tranco ali de estar solta no pasto, e, na verdade, elas têm tido um desempenho muito bom, sabe? Não são vulneráveis assim como a gente imaginava, não. Todas as linhagens que tem hoje no mercado podem ter vantagens e desvantagens em termos de maior ou menor produção, e ser mais tranquila, mais agitada, enfim, mas não tem nenhuma que você fale, não, essa aqui é extremamente suscetível. Não, todas têm se adaptado bem ao manejo orgânico. Bom, dentro das definições também que a gente tem que considerar, é isso. Eu vou recriar os meus pintinhos desde um dia? É diferente eu recriar algumas poucas aves, ou eu recriar um lote grande, ou eu já vou investir e comprar uma franga recriada. Qual é o custo da franga recriada? Qual é o custo para eu criar os meus pintinhos? Tudo isso na ponta do lápis, gente, é fundamental. Eu vou ter condições de fazer uma boa vacinação, de dar uma cobertura vacinal satisfatória para esse meu lote? Enfim, pensem tudo isso antes de comprarem as aves, tá? Tem gente que vai comprar ave e aí fala, e agora o que eu vou fazer? Enfim, então, vamos agora mais objetivamente falar da Instrução Normativa 46, que é, então, o regulamento técnico, né, para os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. São vários requisitos que merecem atenção. Por questão do tempo, eu vou me ater a alguns deles que são mais importantes, e depois, até nas perguntas, a gente pode expandir um pouco mais para outros requisitos, tá bom? Bom, o gargalo maior, gente, que eu vejo, principalmente na avicultura, porque se a gente for pensar em animais herbívoros, ruminantes, você tem sempre um pasto para recorrer, para sustentar, né, seus bovinos, enfim. Agora, com relação a aves e suínos, a dependência de grãos é muito grande. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí, na norma diz o seguinte: os sistemas orgânicos de produção animal deverão utilizar a alimentação própria da unidade de produção ou de outra unidade sob manejo orgânico. E quando esse volume, né, de alimento não for suficiente, pode-se, em situações especiais, usar até 20% da matéria seca dessa dieta de alimentos não orgânicos. Mas isto é uma exceção, certo? Não é a regra. Então, a gente tem que sempre considerar que o nosso volume de alimentos seja 100% orgânico. E aí, o gargalo grande em termos de avicultura, gente, quer seja de corte ou de postura, como eu falei, é a dependência de grãos orgânicos. Então, vejam que milho e soja orgânica, vejam se na sua região você vai ter disponibilidade desses grãos durante o ano inteiro para todos os seus ciclos de produção, no volume que você necessita. Considere que o preço desses grãos orgânicos é sempre maior que o convencional, de 40% a 100% mais caro, né, se você
considerar algumas oscilações de mercado, enfim. A logística de distribuição também não é simples, você tem que pagar o frete desses produtos. Muitas vezes, essa distribuição é feita, sai lá da origem do fornecedor e o caminhão vai passando, distribuindo os volumes comprados por vários produtores em estados diferentes. Então, não é uma situação que eu compro uma carga e ela vai estar à minha disposição na minha propriedade daí a 2 dias. Não, de repente ele fala, olha, eu tenho uma carga programada para daqui a uma semana que vai percorrer 3 dias de entrega. Então, você tem que, essa carga vai estar disponível para você daí a 10 dias. E a questão muito grande, muito problemática você pode pensar, se eu tenho essa possibilidade de 20% de um alimento não orgânico, se eu não conseguir soja orgânica, eu posso usar uma soja convencional. Sim, mas essa soja não pode ser transgênica. E hoje em dia existe muita dificuldade da gente conseguir tanto milho quanto soja não transgênico. Então, isso que eu digo, considerem com muito cuidado esta questão de fornecimento, de disponibilidade de grão. Tá, mas aí inviabiliza? Não, vejam só, já existem muitas pesquisas com alternativas de alimentos, né, para esses monogástricos. Então, tem muitas pesquisas que já comprovam que a gente pode usar raiz de mandioca para fornecer energia, farinha de folha de mandioca como fonte proteica, da mesma forma a batata doce, raiz e folha, tem a leucena, que é rica em proteína, o rami também é uma fonte de proteína muito interessante, ele dá uma pigmentação na gema do ovo muito boa. Hoje em dia, a moringa, né, que é uma árvore originária da Índia, mas que se adaptou muito bem em várias regiões brasileiras, é riquíssima em vitamina, em proteína, pode ser usado o farelo, as folhas dela, mesmo em natura fornecidas verde. Tem vários tipos de grãos, gente, não existe só milho, né? Por exemplo, o milheto tem muita variedade que a gente pode produzir na propriedade. Hoje também se fala muito em produção de inseto, tanto para alimentação animal quanto para alimentação humana. Então, vejam que, além desses, tem várias outras possibilidades, né? Possibilidades regionais, inclusive. Então, estejam abertos a isso. E outra, eu não vou conseguir produzir isso na minha propriedade, mas dentro da proposta de produção orgânica, gente, da proposta agroecológica, a gente tem que trabalhar em rede, em colaboração. Então, se um produtor resolve produzir frango, mas não tem condição de produzir todo o milho que ele necessita, ou vai ter uma abordagem mais alternativa, ou precisar da mandioca, ou de mais soja, outros produtores do entorno podem produzir isso. Da mesma forma, eu vou produzir ovo, mas um outro produtor, um outro empresário pode construir um entreposto para a classificação e beneficiamento desse ovo. Da mesma forma, alguns produtores que queiram investir num abate para abater os frangos que são produzidos, outros que já produzem ervas medicinais para venda, para consumo humano, por que não pode fornecer para quem está produzindo, para criando os animais também? Vejam, não existe disponibilidade no mercado de pintinhos orgânicos. Então, não seria uma atividade interessante a ser pesquisada, a viabilidade dela? Enfim, gente,
a questão é trabalhar em cooperação. Eu posso não conseguir fazer sozinho, mas um grupo na região, um grupo local, vamos estruturar uma cadeia para viabilizar essa produção. Bom, outro ponto é a questão de lotação. Dentro do galpão, para aves de postura, a gente tem uma lotação de 6 aves por metro quadrado, e para frangos, 10 aves por metro quadrado. Na a gente vai ter 3 metros quadrados por galinha, num sistema extensivo, 1 metro quadrado por ave no piquete, considerando um sistema rotacionado. E para ave de corte, 2,5 metros quadrados por frango no sistema extensivo e meio metro quadrado por ave no piquete num sistema rotacionado. Isso, então, nos leva à necessidade de um manejo de pasto, que não é fácil. Veja só, essa área totalmente degradada, né? Enfim, por quê? Porque esses animais faz parte do instinto deles, da vida dele, arrancar a grama e ciscar. Daí a existência na permacultura do trator de galinha, eles realmente reviram o solo. Então, por isso que eu particularmente acho muito interessante usar um sistema rotacionado, não só pela questão de preservação e melhor manejo do solo e das gramíneas, mas também, como a gente vai ver mais à frente, para controle de parasitose, certo? Bom, um recurso interessante também no manejo das pastagens é a gente usar cerca móvel. Ela pode ser eletrificada, né, e aí a gente tem sugestão desse espaçamento móvel assim também. Dessa forma, você consegue maximizar o uso das gramíneas, né, das áreas que estão em melhores condições, evitar que as aves vão para áreas degradadas, para preservar essas áreas, direcionar, né, fazer corredores para direcionar as aves para o piquete que você quiser, enfim, dar uma flexibilidade maior e tem um custo de implantação, mas realmente essa flexibilidade vale a pena. Bom, outro requisito da norma e, fundamentalmente, de bem-estar animal é a questão de sombreamento. Vejam que a galinha lá, primitiva, ela é originária de áreas de subbosque. Então, ela sempre vivia em subbosque, porque é uma proteção para ela em termos de, né, para evitar ataque de predadores e tal. Bom, então, vejam que também tem uma questão de conforto térmico, né? Olha só, uma sombrinha só, eles realmente trazem um bem-estar imenso para esses animais. Então, quando você for planejar a cerca ou os seus piquetes, onde que vai ser e tal, já considere também arborizar essas áreas, tá bom? Vejam junto à defesa sanitária da sua região, do seu estado, se é permitido o uso de árvores frutíferas ou não. Isto normalmente não é permitido, mas é uma questão de conversar, de ver qual está sendo o critério da região. Isso eu gostaria de salientar ali, na questão de planejamento, vão sempre no órgão de defesa sanitária, na Secretaria da Agricultura da sua região, e vejam todas as demandas legais que são necessárias para você implantar o seu projeto,
certo? Sai muito mais caro e, às vezes, inviabiliza um projeto, você fazer as coisas e depois ter que ajustar. Então, conversa antes, porque, inclusive, tem situações que, se existe uma criação de aves, principalmente aves de genética, né, genética avícola, numa distância, num raio menor de 3 quilômetros, você não pode ter uma criação que vai oferecer risco né, a biossegurança desse estabelecimento pré-existente. Então, converse sempre na defesa sanitária antes de começar. Bom, outro ponto, a proibição de debicagem e de muda forçada. A muda forçada não é tão problemático, porque até é um manejo que tem sido cada vez menos frequente, são poucas as pessoas que fazem. Então, o fato de ser proibido não traz tanto problema. O que é muito questionado é a questão da debicagem. Por quê? Os produtores falam, eu não debico, mas eu tendo problema de bicagem de penas ou de canibalismo, vai ser muito ruim para o bem-estar das minhas aves. Às vezes causa uma mortalidade muito grande no lote, enfim, realmente é um sofrimento. Mas a gente tem recursos para evitar ou minimizar as chances de que esse problema aconteça. Então, vejam, existem várias causas para bicagem de pena e agravamento até um canibalismo. Tem questões de nutrição, mas tem questões de genética, da índole da ave. Mas, resumindo, gente, é uma questão de ócio e estresse. Então, o animal está estressado, começa a descontar no vizinho ali o estresse dele. Ou não tem o que fazer e começa a achar interessante aquele toquinho de pena da galinha que está ali do lado e começa a bicar. Então, veja, é fundamental a gente ter uma ração ou a alimentação dessas aves ser realmente completa, não ter deficiência de nutriente. E você ter espaço em comedouro para que todas as aves se alimentem tranquilamente, sem haver competição, certo? É muito importante também a gente ter puleiros disponíveis. Você ter uma metragem de puleiro suficiente para as aves. Normalmente, a gente considera no bem-estar 15 centímetros por ave, numa inclinação satisfatória também. Vejam que, se você vai recriar as suas aves, é interessante que você já comece a acostumar elas a empuleirar em qualquer coisa, nessas bancadas, ou mesmo fazer puleirinhos pequenos, porque aí não só desenvolve a musculatura delas para subir, né, porque ela tem esse instinto de empuleirar, mas é um treinamento para ela conseguir subir em puleiros mais altos e também conseguir chegar nos ninhos quando você disponibilizar os ninhos para elas, tá? Vejam, uma cama de qualidade, que essa ave possa, uma cama fofinha, que essa ave possa se espojar, ciscar, tomar banho de poeira, que é fundamental para ela se limpar, enfim, é muito importante. Da mesma forma que, olha, nessa propriedade, a proprietária tinha um bosque muito bom, maravilhoso, onde as galinhas são soltas, mas ela, mesmo assim, ainda picava gramíneas e jogava para as galinhas ficarem mesmo se distraindo. E a gente fala também da questão do enriquecimento ambiental. Então, num dia de chuva, qualquer problema que eu não possa soltar as aves para o pasto, elas ficam estressadas. Elas estão acostumadas a passear todo dia. Então, o animal ficando preso vai ficar mais estressado. Então, veja, coloque maços assim de diferentes plantas que elas vão bicar, elas vão se distrair com
com esses vegetais e não vão ficar pensando em bicar a companheira. Isso aqui é rami, como disse, um alimento maravilhoso. A gente pode fornecer também folha de bananeira, que é um vermífugo ótimo, ou qualquer outro capim. Capim napier faz um volume interessante, grande, e a gente pendura em vários pontos do galpão para distraí-las. E isso pode ser uma rotina, não necessariamente só quando elas estejam presas, tá bom? Bom, e aí a gente pensa, para debicar, eu tenho só que, eu tenho necessariamente que cortar o bico, né? Não, gente, existe um recurso natural que naturalmente acontece com a idade das galinhas, os bicos vão sendo desgastados. Então, por exemplo, já existe esse equipamento que é uma pedra que vai soltando periodicamente grãos, e as galinhas vão lá se distrair mesmo, vão bicando o grão, e vai, como é uma pedra porosa, vai desgastando o bico. A gente pode também colocar lixa de parede, lixa de madeira, no fundo do comedouro. Então, vai desgastando esse bico, de forma que esse bico tão agudo, tão perfurante, não existe mais, e aí diminui as lesões, né, que uma bicagem possa causar numa outra companheira ali, galinha. Bom, questão de sanidade. A gente tem que trabalhar fundamentalmente com prevenção. Já que eu não posso fazer uso de toda uma gama de medicamento disponível no mercado, eu tenho que prevenir para que essas aves não adoeçam. Então, eu vou trabalhar alimentação, ter uma nutrição adequada, que essas aves tenham exercícios e acesso à pastagem para estarem tranquilas, com um bom bem-estar, enfim, tudo para ter um sistema imune funcional, né, e eficaz. O que mais se pensa, gente, quando fala em produção orgânica, é assim, eu não posso usar antibiótico, então eu vou usar homeopatia, fitoterapia e pronto. E todo o resto do manejo segue igual. Não é assim. Não é uma mera substituição de insumo. A lógica da produção orgânica é diferente. A gente tem que ter uma visão múltipla, uma visão do sistema todo que está trabalhando em conjunto. Posso garantir para vocês que dificilmente, se alguém me pergunta assim, Fabíola, qual é o remédio para verminose em ave? Eu vou falar, tal remédio. Não existe um santo milagroso, gente. Múltipla o problema, uma abordagem múltipla. Então, frente ao problema, eu vou verificar como é que está a minha nutrição, eventualmente eu vou colocar algum nutriente que possa favorecer algum aspecto que me interesse. No meio ambiente, eu posso trabalhar com controle biológico. No manejo em si, eu vou avaliar a minha estrutura do galpão. Será que a ambiência está favorável? Será que o pasto está encharcado? Será que a cama está úmida? Vou usar algum medicamento? Sim, vou, mas enfim, é um trabalho integrado. Não tem um santo milagroso, um único salvador da pátria, tá certo? E aí, mais uma vez, a gente vai falar de biossegurança. Então, não importa a escala de produção. Se eu tiver 20 aves ou se eu tiver 20 mil aves, é importantíssimo eu trabalhar com biossegurança. Está vendo a importância que um simples lavar de mãos e troca de roupa e de calçado, o quão importante
tem sido e é da mesma forma em qualquer projeto de produção animal. Então, vejam, tenham as suas edificações, os seus pastos cercados, isolados de circulação, de estrada. Esse ambiente tem que ser limpo e organizado. A gente, dentro desse manejo preventivo, vamos usar as vacinas que a gente tem disponível, isso é muito importante. No caso de ração, não é só ser os nutrientes adequados, você tem que ter insumos, né, componentes que não estejam trazendo contaminação para essa ração. A água da mesma forma. Eu uso uma água que passa num terreno de um vizinho, que as vacas vão e defecam nessa água, e eu estou dando essa água para as minhas galinhas, quer dizer, eu estou trazendo uma contaminação absurda para esses animais. Então, tenham sempre cuidado com esses detalhes. São simples, até óbvios, mas muita gente não segue. E, como sempre, lavar a mão, trocar de roupa e de calçado ao entrar e sair do aviário. Programem as suas atividades do dia. Se você tem um lote de pintinhas jovens e outro lote em produção, trabalhe sempre do lote mais jovem para o lote mais velho, porque você pode, fazendo o contrário, você pode levar doenças dos mais velhos para os mais novos. Enfim, regras simples que trazem um benefício imenso. Bom, falando em vacina, é a essência da prevenção. Então, não existe um protocolo fixo e único de vacinação. Em cada região é importante você, mais uma vez, né, conversar com a defesa sanitária, ver quais doenças ocorrem na região e fazer o seu programa de vacinação em cima disso. Estou listando aqui as mais comuns, as mais importantes que a gente tem que considerar. Então, no caso, doença de Marek, por lei, ela tem, qualquer pintinho tem que sair vacinado já do incubatório. Procurem adquirir sempre os seus pintinhos de incubatórios idôneos. No seu GTA vai ter ali discriminado o lote da vacina de Marek que foi aplicada nessas aves, e isso é muito importante você checar. Você pode negociar com esse incubatório, com o seu fornecedor, que também seja feita a vacinação de bulbo e de gumboro já no incubatório. Se não for possível isso, também programe-se para fazer essa vacinação na sua propriedade. Da mesma forma, a doença de Newcastle é importantíssimo fazer. No caso de coriza, laringotraqueite e bronquite, são doenças que a gente tem que verificar se existe ocorrência na região. E aí, conversar com a defesa sanitária e ver qual é. No caso de coccidiose, eu recomendo totalmente a inclusão dessa vacinação no programa, porque tira uma dor de cabeça da gente. Existe, eu vou falar mais ali na frente, existe alternativa de tratamento com fitoterapia, com homeopatia, mas é uma doença que debilita o lote e, às vezes, compromete o desenvolvimento e a produtividade lá na frente. Então, não tem por que correr esse risco, sendo que a gente tem vacinas efetivas no mercado atualmente. No caso de salmonela, é uma questão de saúde pública, importantíssima essa vacinação. Então, pode, inclusive, ser um diferencial, você chegar para o seu consumidor, para o seu cliente, e falar, olha, eu vacino as minhas galinhas, esse ovo está protegido contra salmonela, tá certo? É até
uma possibilidade de marketing em cima disso. Um grande problema, gente, que a gente tem e discute bastante, é que a maioria dos frascos de vacina são para 1.000 e 2.000 doses. Então, um pequeno produtor que tem 200 aves, 500 aves, ele vai sistematicamente todo o programa de vacinação dele, ele vai sistematicamente jogar fora 200 a 500 doses de vacina. A que custo, não é? Então, de novo, estamos aqui, ó, falando, trabalhem em conjunto, trabalhem em grupo, façam um mutirão de vacinação, comprem essas vacinas através de uma cooperativa, através de uma associação, e façam um dia de vacinação, né, passando por todas as propriedades, um dia, uma semana, enfim, coordenem esse trabalho, mas não deixem de vacinar. Eu só queria fazer uma observação com relação a tratamentos em geral, que a gente vai ter também na norma de orgânico, que o bem-estar animal é fundamental. Se uma ave não respondeu aos tratamentos que você deu para uma doença, o animal está morrendo, ou um lote pode estar prejudicado, é possível a utilização de antibiótico ou de alguns medicamentos que não estejam na lista permitida. Só que esse lote ou esse animal vai ter que ser isolado e a gente tem que dar o dobro do período de carência do medicamento para voltar esse animal para o sistema orgânico. No caso de um lote, eu não posso jogar fora os ovos por tanto tempo, enfim. Então, eventualmente, você negocia, cumpra o período de carência normal, porque período de carência de medicamento, quer seja orgânico ou não, a gente tem que cumprir sempre, e eventualmente você negocia no período até voltar a ser orgânico, a venda desse produto como convencional. Mas, enfim, então, não é que eu vou perder um lote inteiro porque eu não posso usar um antibiótico. Não, existe um recurso, sim, desde que seguida essa condição de dobrar o período de carência e não utilizar o produto que foi originário dentro desse período, tá certo? Bom, um outro recurso que a gente tem é a questão de saúde intestinal. Hoje em dia, existem muitas pesquisas, tanto na área animal quanto na área orgânica, que comprovam que a flora intestinal tem uma importância fundamental na saúde do organismo como um todo, na saúde mental, inclusive. Então, existem produtos que são uma mistura de várias bactérias benéficas, né, porque a gente tem bactéria patogênica, que causa doença, mas tem bactérias do bem, né, que a gente fala, que promovem um ambiente intestinal saudável, que estimulam o sistema imunológico, que melhoram a digestão, que evitam a instalação de bactérias patogênicas. Então, esse é um recurso importantíssimo que a gente tem atualmente e que vale o custo-benefício totalmente, tá bom? O mecanismo de ação, basicamente, é esse, olha só. A gente tem aqui as vilosidades, né, a parede do intestino, e essas bactérias vão trabalhar, a gente chama de exclusão competitiva, isto é, as bactérias do bem vão se instalar
nas vilosidades, assim, na parede do intestino, não permitindo que as bactérias patogênicas, por exemplo, salmonela, clostridium, se instalem. Então, por isso é importante a gente fornecer ali para os pintinhos esses probióticos, porque aí essas bactérias boas vão se instalar no intestino antes das patogênicas, tá certo? Então, esse é um conceito muito importante para a gente trabalhar. Bom, outro desafio é a questão dos parasitas. Vou falar dos ectoparasitas, né, que são os parasitas que vivem no exterior do corpo. O principal dele, no caso das aves, é o piolho. Então, no piolho, para o controle e combate do piolho, a gente vai atuar nas aves e no meio ambiente, né, no galpão, onde elas estão alojadas. Então, existem algumas alternativas, estou citando aqui, no caso, um fitoterápico, né, que a gente usa uma solução alcoólica, ou mesmo uma decocção, né, que é um chá, por exemplo, do caule de folhas dessa alamanda, e dá um banho de imersão na ave, ou mesmo pulverização. Faz um controle bastante satisfatório dos piolhos. A gente usa também produtos à base de terra de atomácea. O que é terra de atomácea? É um pó de alga, umas algas cuja parede tem bastante sílica. E essa sílica, ela rompe a carapaça do piolho, mesmo do cascudinho que fica na cama, né, dos aviários. É usado também para combate de caruncho em silo, né, em estoque de grãos, porque ela não causa mal quando ingerido, né? Então, pode usar o milho e a soja, ou qualquer grão que esteja estocado com esse pó que não tem problema. Enfim, então, na ave, a gente costuma usar de forma bastante satisfatória esses produtos. No ambiente, nas instalações, a gente pode passar vassoura de fogo, de novo, pulverizar, jogar o pó à base de terra de atomácea nos ninhos, nos cantos, assim, da instalação, onde os piolhos se aglomeram mais. Olha só essa foto aqui, né? Olha só no cantinho aqui, na junta do telhado do galpão. Enfim. E também usar óleo de citronela, óleo de eucalipto ou as folhas de eucalipto no próprio ninho para que elas repelem os piolhos. Falando em parasita ainda, só que agora endoparasita, né, no caso verminose, a gente também vai atuar em várias frentes. Como eu citei lá atrás, rodízio de pastagem, para você diminuir a infestação de cada um dos piquetes. A gente usa com muita eficácia fitoterapia, que é folha de bananeira, tanto a folha quanto o caule, tem bastante tanino, que é muito eficiente contra os vermes. Elas adoram as folhas de bananeira. O caule é também uma maneira de distraí-las. Elas adoram ficar bicando. Com bananeira tem várias utilidades. A gente trabalha também com alguns medicamentos homeopáticos, e hoje em dia no mercado tem agora um controle biológico para verme, que é feito à base de uns fungos que estão presentes normalmente no solo. E esses fungos, olha só por essa foto, eles estrangulam tanto as larvas dos vermes quanto os ovos dos vermes. Então, você consegue quebrar o ciclo do verme, né, do parasita, através da ação desses fungos. Bom, outro endoparasita são as coccídeas.
também podemos trabalhar com rodízio de pastagem, uso de fitoterápico, no caso Artemisia, uso de homeopatia, o medicamento arsênico album tem uma excelente ação, e podemos usar também ácidos orgânicos. Aqui eu faço um apelo ao Ministério, porque estamos aguardando ansiosamente a revisão do uso desses ácidos orgânicos, que já foram permitidos em versões antigas da legislação, e que agora não são mais permitidos, mas frente a toda a benesse que eles trazem para a produção orgânica animal, realmente seria importantíssimo que eles voltassem a ser permitidos. E, no caso da coccidiose, como tem vacina, então, realmente é um recurso muito interessante e seguro para a gente usar. Frente a outras infecções intestinais, como eu falei, colibaciloses, que são as mais comuns, a gente vai usar recursos semelhantes. Novamente, os ácidos orgânicos. Existem misturas de taninos de plantas que, como eu citei lá na bananeira, no caso da bananeira, também são muito interessantes no combate a bactérias. Aqui, de novo, os probióticos, prebióticos. Prebióticos são, em geral, algum tipo de fibra que alimentam as bactérias probióticas, tá? Então, você, na verdade, fornece um meio favorável para o desenvolvimento das bactérias. Medicamentos homeopáticos são eficazes contra essas infecções. Então, gente, existem muitos recursos, abordagens extremamente interessantes. Eu tenho imenso orgulho de trabalhar há tantos anos na produção orgânica, porque há 20 anos a gente já defendia essas abordagens, esses recursos, e não tínhamos tantos produtos no mercado, por exemplo, para acidificar o meio intestinal, né, baixar o pH intestinal, a gente espremia limão na caixa d'água, usava vinagre, né, que é um ácido acético, enfim. Então, porque realmente você não tinha produto comercial que te trouxesse o resultado. A produção convencional, dentro dessa busca, dessa proposta de diminuição de uso de antibiótico para a gente lutar contra a resistência, né, bacteriana, está se voltando para tudo que a produção orgânica já usa há tantos anos, tantos conceitos que a gente conhece e defende há tantos anos, tá certo? Então, vejam, como diz o professor Matheus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal, o importante em qualquer sistema produtivo é fazer bem feito, é fazer com critério e com qualidade. Isso sim viabiliza qualquer produção, tá bom? Agradeço muito a atenção, foi um privilégio estar conversando com vocês, aqui o meu e-mail, estou à disposição para quaisquer perguntas. Obrigada. Fabíola, muito obrigada pela excelente apresentação, muito elogiada por todos que estão assistindo. Que bom. Vamos agradecer aí a presença de pessoas de quase todos os estados do Brasil. Legal. Que se manifestaram ali, e é realmente um excelente conteúdo. Eu vou te falar algumas observações, questionamentos que tiveram aqui, e às vezes você pode
até juntar, né, as respostas ali. Tá bom. Então, vamos aqui. Uma pessoa pergunta: alguém tem material com receita, composição de ração orgânica para galinhas? É uma pergunta do M. Bonamico. Posso já ir respondendo? Você vai fazer várias? Como é que você quer? Se você quiser responder, daí eu pergunto outro, você que sabe. Tá certo. Como é que é o nome dele? Não, é o e-mail, né? É M. Bonamico. Tá. É assim que aparece ali, né? Bom, como eu disse no começo, esteja atento à disponibilidade de alguns alimentos regionais. Às vezes você tem subproduto de alguma indústria local que pode te baratear muito a ração, né? Procure, então, fugir do milho e da soja, ser independente disso. E você vai ter, já existem muitas pesquisas, né, com uso, por exemplo, de mandioca, tem um trabalho muito bacana do pessoal da Yamagishi, em Jaguariúna, aqui em São Paulo, utilizando silagem de mandioca, de folha e raiz, para alimentação das aves. Então, Boa tarde, gente. A Fabiola caiu. A gente vai subir ela novamente aqui. Pedimos que aguardem só um minutinho. Bom, enquanto a Fabiola está voltando, tem um comentário aqui de Raimundo Carlos, né? Pude observar a complexidade da legislação que está sendo colocada de forma clara. Realmente, a Fabiola, ela conseguiu ir falando na maneira prática de como se usa aquela legislação. Então, é assim, as pessoas normalmente têm um pouquinho de receio de legislação, mas a legislação, geralmente, o cabeçalho dela e durante as descrições dela, ela sempre vai te explicando o porquê que tem que ser usado aquilo, tá? E, então, é muito importante, aquilo que ela disse, antes de iniciar qualquer produção, é procurar saber a legislação que tem, e não é só a legislação do orgânico. Vamos lembrar o seguinte: para ser orgânico, tá? É um segundo passo, porque antes existe uma legislação sanitária. E aí, o orgânico, ele te mostra maneiras diferentes, mas que você vai chegar no mesmo final, tá? Sempre para dar garantia de saúde para os animais e a saúde pública, né? Todos aqueles que vão consumir aquele alimento. Então, hoje, nós temos a instrução normativa a 64, que é a instrução que regula a produção da área animal, tá? Eu não sei se a Fabiola já vai conseguir voltar ali, então eu vou já vendo outras questões, acho que ela vai entrar agora. Oi, Fabiola, que bom que você... Desculpem. Então, só retomando onde eu estava, desculpa aí, né, Ana, se você prosseguiu. Então, eu realmente diria a você que seria interessante avaliar o que está disponível na região e
e não se ater a uma receita que vai, sei lá, ser bastante. Na Embrapa, com certeza, você consegue algumas receitas, existem, a Incaper, né, tem um trabalho muito bacana, a Márcia Salles tem um trabalho com avicultura agroecológica, enfim, então, existem, você pode conseguir muita coisa na internet, mas eu recomendaria você ver a disponibilidade na sua região. Tá. Fabiola, durante o período que você ficou fora, uma pessoa tinha comentado sobre a complexidade da legislação, mas que você estava explicando de maneira clara, né? Então, eu esclareci que, bom, primeiro eu te elogiei, que realmente você apresentou legislação, que geralmente é aquilo que as pessoas correm, né, de ler uma legislação, porque acham que é muito complexa, e você foi mostrando na prática como usar uma legislação. E até eu vou fazer uma correção, eu falei que hoje é a Instrução Normativa 64, não é a 46, que é de 2011, né? E já existe uma revisão dela, que nós fizemos, e um grupo, né, todo contribuiu no Brasil, e nós estamos aguardando, então, para que saia uma nova instrução, tá? Fabiola, então eu vou olhar aqui, e aquilo que você estava dizendo, né? O princípio da agroecologia, produção orgânica, é fugir de receitas, né? Então, isso que ela estava dizendo, em cada região vai ter aquilo que é mais disponível perto de você. Então, por isso que é muito importante o desenvolvimento de pesquisa em cada região do Brasil para a produção orgânica, e principalmente para a área animal, porque a grande dificuldade, né, como já foi dito, em outras espécies também, da produção animal é alimentação. É o grande entrave, é o grande primeiro entrave, é esse, né, Fabiola, é a alimentação. Então, aqui, uma pessoa pergunta, uma dúvida que tenho na alimentação é sobre a soja orgânica. Posso utilizar a soja orgânica na alimentação de aves? Soja é rica em hormônios. Esses hormônios não são proibidos na alimentação de aves? Bom, primeiro, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Eu trabalho com educação de consumidor também, então isso é importantíssimo. Estamos falando fora de orgânico. Produção convencional. Não existe utilização de hormônio na avicultura, tá certo? Por que não? Porque todo mundo é bonzinho, ninguém quer deixar resíduo? Não. É porque o custo de aplicação de um hormônio seria muito grande em termos de mão de obra, em termos de aplicação de um medicamento, e usufruir do benefício, do ganho, no caso de frango, de uma massa muscular maior, o ciclo de crescimento desse frango é muito rápido, você não aproveitaria o efeito do hormônio. Então, não existe utilização de hormônio, tá certo? Nem no convencional e muito menos no orgânico, tá certo? Bom, então, mas os fito-hormônios presentes na soja são naturais, não fazem parte, é como um óleo essencial, é como uma vitamina presente na composição de uma planta. Se considera, né, esses fitoestrógenos como uma agregação de um hormônio na dieta. Não sei se respondi. Sim. Fabiola,
Agora, Luiz Fernando Baeta Neves Barbieri. O que caracteriza na prática a possibilidade de utilização de 20% de alimentação não orgânica? E quem aprova a utilização de 20% dessa alimentação não orgânica? Então, para você ter um selo de orgânico do seu produto, ter um selo de orgânico, você tem que passar por uma certificação. Então, por uma inspeção, quer seja por uma certificação de terceira parte, que a gente fala, né? Então, você contrata uma certificadora e ela vem fazer uma inspeção na sua propriedade para ver se você está cumprindo todas aquelas normas da norma de orgânico, se você não está usando nenhum produto que não seja permitido, ou você pode também ter a certificação participativa, que um grupo de produtores se unem e vão se inspecionar dentro desse grupo, se autogerir, vamos dizer. Enfim, mas qualquer que seja o tipo de certificação que você faça, isso está sendo vistoriado. Então, desculpa, eu perdi exatamente o que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: o que caracteriza na prática a possibilidade da utilização de 20% da alimentação? Dos 20%. Então, tá? E quem aprova essa utilização? Tá, desculpa, eu perdi a linha de raciocínio. Então, para essa certificação, você vai apresentar a fórmula da sua ração. Olha, como que eu alimento as minhas aves? Eu alimento com milho, com soja, com mandioca, com fruta, enfim. A fruta, a mandioca e o milho vêm da minha propriedade. A soja eu compro não orgânica. Aí a sua ração vai estar lá, as porcentagens, né, de composição, e você vai ter que 19% da matéria seca vão vir da soja, 1% vai vir do sal mineral, que você vai acrescentar nessa ração, que também não vai ser orgânico, enfim, para compor esses 20%. Você apresenta essa formulação de dieta para a certificadora, para quem estiver te inspecionando, e ele vai dizer, ok, a sua dieta está ok. E, por exemplo, você fala, olha, na minha região, eu não tenho soja orgânica de jeito nenhum, eu preciso da soja. Ou você tem que comprovar que você não tem uma alternativa orgânica, no caso, eu tenho a soja, mas não quis pagar por ela, então, mas se você tem essa disponibilidade de soja orgânica na sua região, então esse 20% não vai ser autorizado, porque, como eu falei, isso é uma exceção, não tem que ser a regra. Tá. Fabíola, nós temos várias perguntas, tá? Pessoal, só comunicando que se o tempo acabar e não der para responder todas as perguntas, a Fabíola se disponibilizou a responder pelo e-mail dela. Também avisando que essa live fica gravada, tá? No YouTube do Mapa, então vocês podem acessar em outro momento também. E, Fabíola, Oi. Quase 300 pessoas assistindo. Legal. Ali. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quem está assistindo, quem gostou, né, coloca um positivo ali, porque isso é um indicador para nós sabermos se querem que aconteçam mais lives da área de produção animal, tá? Bom, Fabíola, a Márcia Portugal, ela pergunta se pode ser usado, se é permitido a folha de fumo, usando como repelente, usando lá no fundo do ninho.
Pode, a folha pode. Às vezes, aqueles rolos, né, de fumo, o fumo beneficiado, a gente vai ter que ver como foi feito esse tratamento, porque algumas substâncias que esse fumo eventualmente receba no seu beneficiamento, não vai ser permitido na produção orgânica, mas você pode fazer uma infusão alcoólica com ela, enfim, sem problema. Eu ia citar junto com a lamanda o fumo, mas eu não citei exatamente por essa questão aí, né? Então, mas foi ótimo você ter perguntado, enfim, então, a folha sozinha, um extrato dela, perfeitamente, pode ser usado. É um fitoterápico como qualquer outro. Tá. Aqui tem uma observação de uma pessoa que é FAJ Cruz, né? E a homeopatia em animais tem sua eficácia comprovada, porque em humanos isso não passa de charlatanismo. Eu já gostaria de te convidar, né, para ler alguns trabalhos. Então, a minha dissertação de mestrado foi com o uso de bioterápicos e homeopatia em gado leiteiro. Depois, a Leslie Brasil fez com o CNPq gado de leite, e várias outras pessoas já fizeram inúmeros trabalhos no Brasil comprovando a eficácia, né? Então, se a Fabíola quiser complementar alguma coisa. E em humanos, né, eu criei uma filha que vai fazer 29 anos, que usa até hoje, e a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo, acho que também se trata de homeopatia. Fabíola, você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Bom, faço minhas as suas palavras, com certeza. Existe muita pesquisa de muita qualidade sendo feita no mundo com homeopatia, inclusive na área de física quântica, para comprovar os efeitos dessa terapia. Eu sugeriria ao senhor que entrasse no site do GIRI, que é um grupo internacional de pesquisa de medicamentos ultradiluídos. Então, é uma pesquisa de ponta na área e tem N aspectos sendo pesquisados, em medicina humana, animal, enfim, é um grupo que, inclusive, a gente ia ter um congresso agora em Petrópolis, infelizmente, por causa da pandemia, foi adiado, mas eu corroboro a opinião da Ana, sugerindo ao senhor que realmente faça uma investigação de todas as pesquisas que estão sendo feitas na área, para comprovar a eficácia desse uso, em humanos e animais. Aqui está perguntando José Luiz Ciotola Guimarães. Que fungos são usados para controle de parasitas? Tem algum nome isso aí? É comercial ou nome científico, eu acho, né? Tem, você me desculpa, eu não sei de cor. Deixa eu vou pegar aqui uma colinha e eu te falo. Ana, eticamente eu posso dar o nome do laboratório? Eu acho que não seria interessante, né? Tá certo. Bom, então eu vou te passar. Existem pesquisas já desenvolvidas há muitos anos, já, sei lá, 20 anos pelo menos, pelo professor Jackson, da Universidade de Viçosa, que ele trabalha já há muitos anos com esse controle biológico de vermes em ruminantes, e agora essa pesquisa foi
estendida para aves também. Então, ai, gente, estou buscando aqui, peraí. Não, viu? Mas, Fabiola, depois você pode, depois até a gente solicita que deixe o último slide no final da Fabiola, né? Visível para que as pessoas possam olhar o e-mail e essas dúvidas as pessoas tiram com você, Fabiola, não tem problema. Tá certo, então. Tá? Então, aqui, gostaria de saber, Humberto Barrios, de Andaraí, Bahia. Ele gostaria de saber qual é a grossura da lixa que você usa ali para debicagem. É Humberto. Humberto? Oi, pode falar. É Humberto o nome? Humberto. Então, Humberto. Não sei te dizer a gramatura específica, mas assim, não pode ser aquela muito grosseira, não, nem muito fininha, uma intermediária, tá? Pode usar lixa para parede mesmo, que é um pouco mais rugosa. Infelizmente, não sei te dizer tecnicamente essa gramatura, mas não é aquela. Fabiola, se eu puder te ajudar, geralmente essa intermediária é a 120 ou 150, tá? Então, que seja, tá bom. Tá certo, muito obrigada. Tá, meu marido que me ajudou, viu? Não, tá certo, porque a gente pode pensar, né, Humberto, que fala, eu vou pôr uma bem grossona para ajudar a desgastar mais rápido, mas acaba machucando. Então, sim. É um trabalho, porque você vê quantas vezes essa ave vai ao comedouro diariamente. Então, suavemente ela vai desgastando esse bico. Sim. E aí também tem que controlar, né, Fabiola? Para não ficar excessivo isso, né? Sim. Uhum. A Márcia Portugal Santana, ela queria saber o custo da produção aumenta muito com essa alimentação no sistema orgânico? E qual é o maior entrave? Bom, Márcia, é o seguinte, eu tenho um trabalho que a gente fez junto com um professor na USP, aqui em São Paulo, de avaliação de custo de produção, não especificamente de orgânico, mas de aves em gaiola e fora de gaiola, né? E como a produção orgânica estaria enquadrada do fora de gaiola, né, a pasto, então eu considero que a gente possa extrapolar um pouco esse resultado. Mas o que a gente tem, de maneira geral, é que esse custo é pelo menos 30% mais elevado, fundamentalmente por conta dos grãos orgânicos, como eu mencionei. A gente tem, classicamente, que 70% do custo de produção é devido à alimentação, né, ao fator alimentação. Então, você vê, se você tem um custo de grãos orgânicos alto, como eu comentei, realmente isso impacta bastante no seu custo de produção. Então, considere, pelo menos, parta de 30% a mais. Mas, de novo, como eu comentei, ponha isso muito na ponta do lápis, porque é onde muita gente desiste ou é onde inviabiliza a produção. Não exclusivamente pelo custo, mas pela. Fabiola, eu vou te passar mais duas questões aqui, e aí nós já vamos partir para o encerramento, tá? E solicito a todas as pessoas que fizeram perguntas e não foram contempladas,
que depois envie um e-mail, por favor, para a doutora Fabiola, que ela se disponibilizou a responder. Então, aqui, Fabiola, as pessoas, Marcelo, eu não sei pronunciar o nome direito, Stumpf, sei lá. O que você pensa sobre as frutíferas do piquete, que na legislação sanitária não é permitido, né? Aí o Marcelo aqui e Paloma também comentam sobre, né, que seria muito importante, pois aumenta a diversidade na alimentação. Então, isso que você pensa e que não é permitido, como que você vê isso? E a outra, já vou fazer aqui a outra, que é a última, que eu vou conseguir fazer. No frio, pode-se fechar o galinheiro com plástico nos 4 lados? Tá, bom, primeira questão das frutíferas. Gente, essa questão das frutíferas foi uma necessidade que se viu para o enfrentamento da questão da gripe aviária, né? Quer dizer, então, em função disso, tem legislação que, por exemplo, obrigou que a alimentação e a água, né, que tem acesso a pasto, a água e a alimentação não pode ser fornecida fora, porque isso atrairia aves silvestres que poderiam contaminar, então, esses animais de produção. Então, uma das premissas é que você trate essas aves só dentro dos galpões, né? E, dentro disso, uma maneira de atrair menos aves silvestres é não colocar árvores frutíferas no entorno, né? São sutilezas, né, gente? Eu tenho árvore, eu vou ter ave silvestre, enfim, mas são esmeros, é para não atrair tanto, para você não ter um foco, né? Da mesma forma que a gente cuida para que não tenha ninho no beiral dos galpões e tal, ninho de ave silvestre, enfim. Então, são cuidados com a biossegurança, tá certo? Então, o que eu sempre digo, tenha um pomar distante e use as frutas que sobram para alimentar esses animais, até como a gente fala, para um enriquecimento ambiental, enfim, ponha num lugar mais reservado, até dentro do galpão, mas realmente a gente tem que seguir a legislação, porque ela faz sentido, sim. Fabiola, então, a última, que é quando esfria, pode fechar os 4 lados com plástico? Não, então, gente, a gente tem, né, as cortinas, né, nos aviários, quer seja um aviário imenso ou um aviário pequenininho, é super importante você ter esse recurso de fechar, porque, sim, o frio faz mal para as aves, né, problemas respiratórios, elas são vulneráveis bastante a problemas respiratórios, então a gente tem que cuidar, sim, mas da mesma forma, passou o frio, mesma ventilação, você tem que avaliar se você não tem um acúmulo de amônia muito grande dentro desse galpão. Como é que eu avalio isso? É a sua sensibilidade. Entra dentro do galpão, teu olho ardeu, nariz ardeu, garganta ardeu, você está com uma concentração de amônia muito grande que se está incomodando você, está incomodando muito mais a ave, porque ela está muito mais próxima dessa cama, que as fezes estão fermentando ali e emitindo amônia. Então, cubra, proteja no frio, mas equilibre essa ventilação, esteja sempre atento para essa ambiência. Então, tá. Eu quero agradecer
você, Fabíola, né, pela disponibilidade, pelas ótimas explicações. Você é clara, fala de uma maneira simples, né, que eu acho que é muito importante. A gente, mesmo dentro da academia, mesmo dentro do campo profissional, nós temos que levar o recado a todos de uma maneira clara e simples, né? Tanto para o consumidor entender o que é, como é feito e o que ele come, e para o aluno, para o agricultor, e porque os colegas que estão na academia, eles também entendem essa linguagem. Exato. Então, eu quero te agradecer, e você quer deixar algum último recado antes do encerramento? Não, de novo eu queria agradecer muito o convite, né? Foi um prazer muito grande estar aqui, poder conversar e dizer isso, que a cadeia de produção animal está se estruturando ainda no país, mas já tem muita coisa interessante acontecendo, então realmente, pesquise, planeje, mas não se deixe esmorecer por alguns fantasmas que andam por aí de, não, como é que vai produzir esse antibiótico? Ou, o milho e soja orgânica é muito caro. Não, pesquise, verifique, converse com quem já está no mercado e mesmo busque assistência. Infelizmente, não é carente ainda, né, técnicos nesse setor, mas busque assistência, que a gente tem muito a construir junto. Então tá, obrigada a todos vocês que Agradeço a estiveram todos. conosco, né? E agora, o que eu solicito é que o e-mail da doutora Fabíola fique um pouco aí na página, para que aqueles que não puderam fazer o contato com ela, né, serem atendidos nas suas perguntas, que possam fazê-lo pessoalmente. Obrigada a todos. Obrigada.